José Tadeu, do canal Uber do Prof. J. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns conhecimentos que, na minha opinião, todo motorista de aplicativo precisa saber. Nós, motoristas de aplicativos, todos os dias saímos em busca do resultado. Mas, afinal, o que são esses resultados? E você, meu amigo, sabe a diferença de lucro e margem de lucro? E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Muito interessante para nós. Temos que encarar a atividade de motorista de aplicativo como sendo uma microempresa. E temos sim que ir em busca de lucro. Afinal, a finalidade nossa é ter lucro, é ganhar dinheiro e ter lucro. Até mesmo porque se a gente trabalha e não tem lucro, a gente está pagando para trabalhar. E eu já vi muitos colegas aí dizendo, tá ruim. Mas só que a maioria das pessoas não quantifica o quanto que está bom, o quanto que está ruim. E nesse vídeo você vai tirar todas as dúvidas. Não podemos trabalhar no escuro e é por isso que convido você para assistir esse vídeo até o final. E assim você terá aprendido ou recordado um conceito que é muito importante para nós. E esse conceito pode te ajudar em qualquer atividade que vise ganhar dinheiro. E não apenas para motorista de aplicativo, mas também para qualquer tipo de atividade. Um pedreiro, ele trabalha, ele tem que ter o lucro. Uma cabeleireira, uma venda de qualquer coisa, de qualquer espécie que você fabrica ou que você produz. É muito interessante e muito importante. E nesse vídeo eu vou tratar apenas de dois conceitos. Lucro e margem de lucro. É claro que depois eu vou postar outros vídeos sobre outros conceitos que com certeza serão de muita importância para o motorista de aplicativo ou qualquer atividade. Para não gerar nenhum tipo de dúvida a respeito do meu conhecimento, além de ter estudado eletrônica, eu também fiz administração. Inclusive eu ganhei um prêmio de melhor aluno da faculdade concedido pelo CRA, que é o Conselho Regional de Administração. Isso quando eu me formei. Tanto é que essa faculdade me convidou para dar aula. Mas também eu fiz pós-graduação na USP em Engenharia de Processo, Administração Industrial e Qualidade. Também fiz artes plásticas, porque eu sempre gostei de desenhar, pintar. É só para esclarecimento. E com isso eu não quero dizer que eu seja melhor do que ninguém, longe disso. Até mesmo porque eu sempre gostei de demonstrar, de passar meu conhecimento para as pessoas. Tanto é que eu tenho outro canal chamado Prof. J Ensina, onde eu tenho várias palestras, treinamentos e tudo mais. Quem quiser saber alguma coisa, verifique lá nesse canal. E para explicar sobre lucro e margem de lucro, eu vou dar um exemplo real de um dia de trabalho meu, aqui no aplicativo da Uber. Bem, agora eu vou demonstrar na prática como é que se calcula o lucro e a margem de lucro. Eu vou dar como exemplo prático o meu dia de trabalho. Esse aqui foi no dia 12 de janeiro de 2024, aqui está errado. Bem, agora eu vou demonstrar na prática como que se calcula o lucro e o lucro líquido. E eu vou dar como exemplo um dia de trabalho meu, que foi no dia 12 de janeiro de 2024. Eu tive um ganho de R$ 498,11. Claro, pelo valor já dá para ver que não foi em Jundiaí, e que foi em São Paulo. Então, esses são os dados para cálculo. Eu sei que eu ganhei R$ 498,11 e o meu custo de combustível foi R$ 105 e eu usei 35,4 litros de etanol. E eu rodei 336,3 quilômetros. Esses são os dados para cálculo. É claro, quando eu estou falando de lucro ou margem de lucro, e aqui na minha fórmula de cálculo, e vai estar envolvido o lucro é igual receita menos o custo. Eu estou falando não da margem de lucro, agora vamos calcular o lucro. Como é que calcula o lucro? Cálculo do lucro. Lucro, letra L aqui, ó, o lucro é igual a receita menos o custo. Agora, o que representa esse custo? Esse custo ele é representado nesse cálculo, eu considerei apenas o meu gasto de combustível. Se eu fosse fazer um cálculo
de lucro mais completo, eu teria que levar em conta esse custo somando os meus custos fixos e os meus custos variáveis. Quais são meus custos fixos? É IPVA que eu pago, é seguro, troca de óleo. E os meus custos variáveis, aí eu gasto com combustível, que nem sempre é o mesmo valor, sempre ele varia de valores, de custo. Mas eu só estou considerando para esse cálculo, para simplificar, porque é mais para entendimento, o custo de combustível. Então, vamos lá. Qual o meu lucro? Eu ganhei R$ 498,11 menos 105 de custo. O meu lucro foi de R$ 393,11. Então, esse é o meu lucro simples. Tá bem claro, é bem simples, né? Então, agora eu vou falar sobre a margem de lucro. Vamos lá. Bem, agora eu vou falar sobre o cálculo da margem de lucro. Agora acabamos de ver o cálculo do lucro. Agora da margem de lucro. A margem de lucro, o ML, que é a minha margem de lucro, é igual à minha receita menos o custo dividido pela receita vezes 100. Se a gente olhar nessa fórmula, é um cálculo de percentual. Então, minha margem de lucro vai ser qual? Qual a minha receita? R$ 498,11. Menos o meu custo, R$ 105. E dividido pela receita. Esse cálculo, esse menos esses, dividido por esse, vai dar 70 vezes 100, vai dar 78,9%. Essa é a minha margem de lucro. Se analisar, foi muito boa. 78,9%, praticamente quase 80% de margem de lucro, é excelente. Agora, vamos analisar agora o custo. Eu já sei que 78,9% é a minha margem de lucro e a minha margem de custo é 100 menos 78,9, que 21,1%. Então, a minha margem, meu custo marginal ou margem de custo é de 21,1%, que está muito bom. Agora, por que meu custo foi um custo apenas de 21,1%? Tem a ver com esses dados de cálculo, no meu custo. Por que eu gastei apenas R$ 105? Maneira de dirigir, direção defensiva. Eu não fico acelerando o tempo todo, eu dirijo de boa. Quando tem que correr, eu corro. Aí meu carro vai de boa. Eu não fico acelerando o tempo todo, porque tem motorista que acelera para chegar na lombada e frear, para chegar no farol dar uma freada, dirige colado e pé embaixo. Nós, motoristas de aplicativos, temos que saber dirigir de forma defensiva e pensando sempre no menor custo. Senão você vai estar gastando combustível à toa. Se você acelera muito, você está gastando muita energia para pouco resultado. Isso tem a ver com uma outra fórmula de cálculo chamada de trabalho, que eu não vou entrar em detalhe agora porque não vem ao caso. Então, se a gente analisar aqui, dá para eu saber qual foi o consumo do meu carro. Eu vou colocar aí o cálculo do consumo de bônus. Como eu falei, de bônus eu vou fazer o cálculo do consumo, considerando esse meu dia de trabalho. Eu rodei 336,3 quilômetros e utilizei 35,4 litros de etanol. Vamos lá. Como eu falei de bônus, eu vou explicar como que eu calculo o meu consumo do Versa 1.6, com base no meu dia de trabalho. Eu rodei 336,3 quilômetros e gastei 35,4 litros de combustível. Como é que se calcula? A fórmula de cálculo é km rodado dividido pela quantidade de litros de etanol. Aí eu tenho meu quilômetro rodado 336,3 km e
gasto 35,4 litros de etanol. Como é que eu faço essa conta? Eu pego 336,3 e divido por 35,4, que dá 9,5. Aí eu também divido km por litro. Aí então fica 9,5 km/litro, ou 9,5 km por litro de combustível. E esse foi o meu consumo, um consumo muito bom. No etanol tá bom demais. Agora, explicando por que eu cheguei num resultado tão bom nesse dia. Primeiro, eu trabalhei em São Paulo, né? E eu também dirijo de forma defensiva. Eu vejo muitas pessoas aí dirigindo, principalmente em Jundiaí, o pessoal acelera, pisa pé lá embaixo, chega o carro, faz aquele ronco, para chegar na lombada e frear, para chegar no farol frear. Então eu dirijo de boa, eu dirijo dentro de uma velocidade normal, sem comprometer, mas quando eu vejo que a lombada, o farol, eu tiro o pé e vou devagarinho, até mesmo porque não, aquela acelerada que eu dou não agrega valor nenhum. Na realidade, eu tô desempenhando um esforço grande para um pouco trabalho. Isso tem a ver com uma outra forma de cálculo, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que é o conceito de trabalho. E é isso, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria falar para vocês. Eu acho muito interessante, nós motoristas de aplicativos, é interessante que a gente saiba, que a gente conheça. Então a gente tem que ter, é como se a gente fosse uma microempresa. E a gente tem que ter esses dados. Eu vou começar a fazer alguns vídeos assim, né? Eu vou começar a fazer alguns vídeos nesse sentido, de cálculo de custos, da parte administrativa, porque nós temos uma pequena empresa, que é o nosso trabalho. Aí eu vou fazer alguns vídeos aí nesse sentido. Depois eu vou fazer um vídeo como calcular ganho por hora. Tem gente que pensa que é simples, não é. Você não pode dividir hora em minuto. Você tem que fazer uma mudança aí. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações, assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas.